Então, católicos querem saber. Vamos lá. Será que eu cometi pecado mortal? Será que o meu pecado é mortal? O que é o famoso pecado mortal? Para a gente esclarecer essa questão, eu vou utilizar aqui o Catecismo da Igreja Católica. Recomendo que você tenha o catecismo. Se você não puder comprar o Catecismo da Igreja Católica, entra no site do Vaticano, vatican.va, Vatican, sem o O no final, .va, V-A, e lá você digita na busca Catecismo da Igreja Católica, tem lá o catecismo inteiro, em várias línguas, inclusive em português. Então você não precisa gastar nada, é só acessar pelo site do Vaticano, ou se você puder comprar, aí o livrinho já vem encadernadinho, bonitinho da editora, você faz anotações, igual eu faço. Bom, o catecismo, a partir do parágrafo 1854, ele traz a ideia do pecado mortal e do pecado venial. Como é que funciona isso? Segundo o catecismo, o pecado mortal, e aí eu estou lendo agora o parágrafo 1855, diz que o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem. Por que ele se chama mortal? Porque ele mata. Ele mata o quê? Ele mata o amor. Quando o catecismo diz que o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem, ele mata o amor. Caridade e amor são sinônimos. Ele mata o amor. Então, tudo aquilo que você faz que é contrário ao amor, você está indo matar a caridade no seu coração. Então, você está cometendo um pecado mortal. E ele é mortal porque ele mata. Mata o quê? Mata o amor. Mata a caridade. E o catecismo ainda diz mais. No parágrafo 1856, o catecismo diz que o pecado mortal, atacando em nós o princípio vital, que é a caridade, ou seja, a caridade, o amor, é para o cristão o princípio vital. É aquilo que nos dá vida. Não existe vida da graça em Deus sem o amor, sem a caridade pelo amor de Deus. É o princípio vital. E o pecado é mortal porque ele mata o amor. E matando o amor, mata o nosso princípio vital. Matando o nosso princípio vital, mata a nós. Mata a nossa alma, a nossa espiritualidade. Mata a nossa vida. Tá vendo como é que tudo se liga? Então, esse é o pecado mortal. Ele é grave. Ele é grave não porque Deus tenha um ataque de histeria quando você peca mortalmente e Deus fica com nojo de você. Não é isso. Ele é grave porque ele mata você. E Deus quer a vida para você. Deus quer o bem para você. Então tá claro o que é o pecado mortal. Muito bem. E aí você fica pensando, quando é que eu fiz isso? Quando é que o meu pecado foi mortal? Então, a gente vem para o parágrafo 1857. E o parágrafo 1857 diz assim: para que um pecado seja mortal, requerem-se 3 condições ao mesmo tempo. Presta atenção agora, que agora o entendimento vai ficar mais claro ainda. O pecado mortal é constituído de 3 condições. E só há pecado mortal, presta atenção, só existe pecado mortal quando essas 3 condições estão sendo executadas ao mesmo tempo. Viu o que o catecismo disse aqui? Quais são essas 3 condições
que tem que acontecer ao mesmo tempo para o meu pecado ser mortal? Vamos lá. Primeiro, é pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave. Primeira condição é ter matéria grave. Matéria grave, na teologia, são os 10 mandamentos. Em outras palavras, quando um pecado atinge diretamente, frontalmente, um dos 10 mandamentos. Quando um pecado é feito contra um dos 10 mandamentos, aí nós temos uma matéria grave, um pecado grave, é a primeira condição para ser um pecado mortal. Tá claro? Segundo, que é cometido com plena consciência. Então, a segunda condição é plena consciência. O cara tem que saber o que ele está fazendo. Ele tem que saber da gravidade. Ele tem que ter consciência clara daquilo que ele está executando. Ele tem que saber que aquilo não agrada a Deus, ele tem que saber que aquilo é contra o mandamento, ele tem que saber que aquilo fará mal a ele, fará mal às pessoas, ele tem que ter plena consciência de tudo que envolve aquele ato. Então, ó, primeira condição é matéria grave, ferir um dos 10 mandamentos. Segunda condição, ter plena consciência. Terceira condição, que é cometido com plena consciência e, agora a terceira, deliberadamente. Qual que é a terceira condição? Foi cometido deliberadamente, ou seja, por querer. A pessoa quis. Ela quis. Não foi involuntário, não foi um rompante, não foi um ataque, não foi um surto, não foi um comportamento automatizado. Ela quis fazer. Então, observa as 3 condições. Tem que ser matéria grave, ou seja, tem que ir diretamente, frontalmente contra um dos 10 mandamentos. Segundo, tem que ter consciência, ou seja, tem que saber. Ter consciência. Não ouviu dizer, alguém falou, ele tem que ter consciência, ele tem que ter entendido. E terceiro, tem que querer. Então o cara sabia de tudo e quis fazer assim mesmo. Atingiu uma matéria grave, são as 3 condições para você ter um pecado mortal. E se faltar uma dessas condições? Aí é pecado venial. Pecado venial significa pecado facilmente perdoável. Venial é isso, perdoável, facilmente perdoável. Então, se faltar uma das 3 condições, é pecado venial. Tendo as 3 condições acontecendo ao mesmo tempo, é pecado mortal. Ao mesmo tempo. Então, não adianta... eu cometi um pecado contra um dos 10 mandamentos, é uma matéria grave, mas eu não sabia. Depois que eu cometi, é que alguém veio e me disse, agora eu sei. Então agora ficou mortal. Não, ele é mortal quando tem os 3 elementos, as 3 condições, ao mesmo tempo. Tá claro isso? Entendido isso? Isso é o que o catecismo ensina. Agora eu quero te dar 3 ideias. 3 ideias em cima disso. A primeira ideia. Não fica avaliando pecado. Meu Deus, será que o pecado que eu cometi é grave ou é leve? Será que eu cometi um pecado mortal ou venial? Será que eu cometi que pecado? Deixa eu fazer a conta aqui se tinha os 3 elementos.
Não faz isso. Porque Deus não é matemática. A espiritualidade não é uma receita de bolo. Então, para de avaliar pecado e passa a avaliar o seu amor. Avalia o quanto você ama. Porque diz o catecismo que o pecado mortal, ele destrói o amor. Destrói a caridade no seu coração. Então, ao invés de ficar avaliando pecados, avalie o seu amor. Como você tem amado? Como você tem sido misericordioso, misericordiosa? Como você tem sido bondoso, benevolente? Quanto você tem perdoado? Avalie o seu amor. Essa é a primeira sugestão que eu te dou. A segunda sugestão que eu te dou, a segunda ideia é a seguinte: não julgue ninguém por ato nenhum. Porque o pecado não é uma atitude apenas. Por trás da atitude tem que haver uma plena consciência e um querer total. Então você flagrou alguém em matéria grave, ou seja, pecando contra um dos 10 mandamentos, falhando em um dos 10 mandamentos. Ele está indo contra uma matéria grave, correto? Correto. Quer dizer que o pecado dele é mortal? Não. Ele tinha plena consciência? Ele fez por querer? Você tem como avaliar a mente e o coração dele, avaliar a consciência dele a respeito daquilo, avaliar o coração dele a respeito daquilo? Você não tem. É por isso que Jesus deixa claro: não tenta tirar o cisco que está no olho do seu irmão, enquanto no seu tem uma trave. Sempre sobre o outro, a gente tem uma trave no olho. A gente não consegue elucidar nem a mente e nem o coração do outro. Sempre teremos uma trave aqui. Porque a consciência e o coração do próximo não é matéria para eu resolver. Eu não tenho condição de fazer nenhuma avaliação. O máximo que eu posso ver é se o sujeito cometeu uma matéria grave. Isso dá para eu ver, porque é externo, né? Se o sujeito mentiu, feriu o 8º mandamento. Se o sujeito assaltou, feriu o 7º mandamento. Se o sujeito traiu, se o sujeito deixou de ir à missa, eu posso avaliar esses comportamentos externos e confrontá-lo com os mandamentos. Matéria grave, ok, mas não quer dizer pecado mortal, porque o pecado mortal depende de consciência e coração, desejo. Fazer por querer. Isso eu não tenho como avaliar nunca. Portanto, não se julgue tanto e nem julgue o próximo. Não avalie ninguém por atitudes externas. Até porque aqueles que mataram Jesus na cruz, nós não sabemos se eles pecaram mortalmente, sabia? Aí você vai falar assim: nossa, que absurdo você está falando. Não, analisa comigo. Eles estavam matando Jesus, eles estavam em matéria grave, ferindo o 5º mandamento. Ok. Mas qual é o segundo elemento? Consciência. Saber. E o que Jesus faz como oração? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus disse que eles não tinham plena consciência do que estavam fazendo.
estavam fazendo enganados, estavam fazendo por coerção das autoridades, estavam fazendo a mando de alguém. Não sei. Não sabem o que fazem, não tinham a plena consciência. Pode ser, não estou dizendo que é, pode ser que aqueles que mataram Jesus não tinham pecado mortal. Olha que curioso. Porque não tinha consciência. Fica aí para a gente pensar. E a terceira e última ideia que eu quero te dar em cima disso. Quando você for se confessar, não fica naquela neura. Ai, qual que é pecado mortal, qual que é pecado venial? O que eu tenho que confessar, o que eu não tenho que confessar? O meu pecado, ele atingiu os três elementos, as três condições ou não? Confessa o que está incomodando a sua mente, a sua consciência. O que pesa na sua consciência? Confessa o que pesa na sua consciência. Confessa o que está pesando a sua capacidade de viver bem, de dormir bem, de estar em paz. Confessa isso. Esse ato que te pesa na consciência, confessa este. Ah, mas esse eu acho que é leve, esse eu acho que é pesado. Não importa. Está te pesando a consciência? Fala desse. Porque também diz o catecismo que a nossa consciência é o nosso sacrário, onde a gente conversa com Deus, onde Deus fala com a gente. Então confessa aquilo que pesa a sua consciência. Quanta informação boa, hein? Assiste esse vídeo de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Fica com Deus. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.